Vamos chamar então a Basília Rodrigues para falar sobre isso, né, Basília? Porque frequentemente o presidente Jair Bolsonaro vem usando essa estratégia de atacar o processo eleitoral, que é um processo do Brasil, né, que é um processo extremamente seguro. Pode, inclusive, né, como a gente já disse aqui, os partidos podem auditar esse processo eleitoral também. Agora o presidente Jair Bolsonaro lança essa dúvida, falando então que vai contratar uma empresa de fora para acompanhar esse processo. O que ganha o presidente Jair Bolsonaro com isso? Basília, bom dia. Alimenta o discurso, né? Aquele clima de suspeita, lenda de que há invasores nas urnas eletrônicas a fim de mudar o resultado das eleições. Isso foi um mote do pós-campanha ali de 2018, apesar do pleito ter confirmado a eleição de Bolsonaro. Mesmo assim, o presidente e seus aliados fazem críticas ao funcionamento das urnas eletrônicas. Em 2022 não seria diferente. Muito bom dia para você, Marcela, Adjuto. Os partidos políticos, pela legislação eleitoral, podem contratar auditorias externas, né, fazerem este tipo de checagem do funcionamento das urnas. Podem e até já fizeram. Pelo menos em 2 oportunidades, os partidos PSL, o antigo PSL de Bolsonaro, e o PSDB já foram lá conferir com os próprios olhos e mais aprofundada, né, de uma maneira mais aprofundada, se tem invasão, se tem fraude nas urnas. A gente pontua aí 2 situações. Nas eleições de 2014, naquela acirrada disputa entre a ex-presidente Dilma Rousseff e o tucano Aécio Neves, o PSDB saiu derrotado das urnas, apesar da diferença de votos ter sido bastante apertada, pediu uma auditoria externa, mobilizou um debate nacional sobre isso e, ao final, chegou à conclusão de que não há fraude nas urnas. E, mais recentemente, em 2018, as últimas eleições, olha, o próprio PSL, então partido de Bolsonaro, também requereu aí uma auditoria, instalou uma comissão provisória do PSL para poder colocar os seus peritos em cima disso e chegou à conclusão de que também não havia fraude. No caso de 2018, o pedido do PSL foi de uma auditoria pontual que atacou urnas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. O processo, né, de auditagem, recontagem, revisitar esses processos de checagem dos votos é caro. Nas 2 situações, os partidos arcaram com estes custos, pelo menos os custos diretos, de irem lá com seus auditores checar. Me chama a atenção informações encaminhadas aí pela Justiça Eleitoral sobre o que ocorreu, por exemplo, em 2018. Numa primeira análise, eles observaram se alguém chegou a violar o lacre das urnas ali do sul do país. Depois de comprovado de que ninguém havia acessado as urnas, eles desmontaram as urnas para saber se não poderia ter um tipo de sistema, chip lá dentro para filtrar esses votos, desviar até os votos do vencedor para o perdedor. Só que, mais uma vez, eles comprovaram o perfeito funcionamento das urnas, que elas não foram abertas depois da lacragem, né? E também não houve nenhum outro tipo de sistema que pudesse vulnerabilizar o resultado aí das eleições aqui no Brasil. Qualquer partido político pode fazer esta checagem. O debate é importante porque coloca quente ali no Tribunal Superior Eleitoral os mecanismos de auditagem do voto. Então, ano após ano, eleição após eleição, este processo é ainda mais aperfeiçoado. Então, as críticas são bem-vindas. As lendas urbanas, as teorias da conspiração é que acabam pesando demais e podem prejudicar no convencimento, né, na escolha aí do voto do eleitor. Então, para encerrar aqui a nossa fala, há um ano antes das eleições, desde outubro de 2021, os códigos-fontes, que são linhas de programação que ajudam aí no funcionamento das urnas, estão abertos para a sociedade civil checar se quiser, se assim quiser. E o PL, a exemplo dos outros partidos, poderá fazer essa auditoria externa porque está previsto em lei. Pode fazer se quiser fazer. Está aí para todo mundo olhar. Obrigado, Basília.